Francisco Paulo, boa noite a todos. Os registros de servidores não pode ficar todo ano dependendo de espaço orçamentário. Diga-se de passagem, esse espaço cada ano fica mais difícil. É exatamente isso, Paulo. Foi exatamente isso. É exatamente essa a reivindicação base do FONACAT, que é o pessoal das carreiras típicas de Estado, que são eles que trabalham os órgãos de fiscalização e monitoramento aí do governo. Eles têm alertado sobre essa questão da arrecadação, e do FONASEF, que é o fórum que nos representa, tá? Que é essa vinculação do nosso reajuste à questão orçamentária, entendeu? Por isso que é tão importante quanto, doutora Thalita e doutor Rian, a gente começar a trabalhar aqui, sinalizar a questão daquilo que está sendo discutido, que é o marco temporal, não, é o marco regulatório do serviço público, marco temporal, marco regulatório do serviço público. Até segunda-feira vai ter uma audiência no Senado, que vai participar lá o presidente da CSPB, o João Domingos, para falar sobre essa questão do marco regulatório. A gente precisa começar a falar sobre o marco regulatório aqui, porque os servidores precisam estar com isso também na ponta da língua, tá? Isso foi até falado hoje muito também no ato, que é a questão da database dos servidores, que nós não temos. Hoje mesmo, presidente, porque esse atendimento que a gente faz presencial também é uma forma da gente ver as dúvidas, né, dos servidores. E hoje, 2 filiados perguntaram exatamente sobre isso. Um foi a questão do reajuste, se já tinha valor, e o outro perguntando sobre a database. E a gente passou a informação que a gente é o que a gente quer, né? Que de fato esteja estabelecido já como uma data, que seja 1º de maio, enfim, o Dia do Trabalhador, essa database. Mas é através desse marco regulatório que está trazendo diversos direitos aos servidores, principalmente as questões de luta, né, que é a questão da greve. Então, esse marco regulatório é muito importante, porque dentro, hoje, de uma justiça, vamos botar assim, de um judiciário no qual a gente percebe decisões tão ruins aos servidores, a gente vê um movimento para trazer direitos aos servidores. Então, é muito importante, de fato, que os servidores estejam por dentro desse marco, ou estejam na ponta da língua, como você trouxe, presidente, porque é uma forma de adquirir direitos para os servidores. A regulamentação da 151 e trazer de fato essa questão aí, né? O servidor público aqui não tem. Nos Estados Unidos você tem database. Todo dia 1º de janeiro o governo anuncia, o presidente da República anuncia reajuste de servidor. A gente não tem isso aqui. Até porque cada segmento, isso que a senhora falou, uma verdade, né? Já participei de vários seminários onde se fala sobre as decisões do STF com relação não só aos trabalhadores do serviço público, mas os trabalhadores de modo geral. Hoje a maioria dos ministros ele foi eleito, foi colocado por um governo de trabalhadores, né? Mas as decisões nunca foram tão ruins para os trabalhadores como tem sido nesse período, né? Há um tempo atrás, presidente, eu estava conversando com o doutor Rian, se não me engano, eu estava falando sobre isso, que, gente, vai chegar uma hora que os ministros do STF vão entrar em confronto com os ministros do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? Porque são justiças distintas. E ao passo que essa semana passada o ministro Gilmar Mendes fez uma fala dizendo que a Justiça do Trabalho merece ser reduzida. E a gente tem observado decisões do STF muito ruins aos trabalhadores seletistas, né? A CLT em forma, assim, de um modo geral. Então, ao invés, né, de ser uma briga sadia entre os ministros, né, de STF e TST, a gente está vendo, na verdade, uma força, né, do STF para enxugar cada vez mais a Justiça do Trabalho. Isso é muito ruim. É bastante ruim. Tem um ministro, se eu não me engano, é o Ives Granda, né? Ele estava como ministro ou não? Do TST. Vai lá, Rian. Ele é muito ruim. O doutor Rian até coçou a cabeça ali, é melhor você nem falar para ele, para você não se desgastar.
Esse cara estava representado lá no TST recentemente, né? E é um cara que odeia trabalhador. O Supremo tem dado algumas decisões, diferentemente da STJ, a STJ está num momento bem favorável, né? O servidor público, a gente vem falando isso em algumas lives, decisões do STJ estão excelentes. E o Supremo tem dado algumas decisões ruins, né? Vide aí a reviravolta da revisão da vida toda, que não é uma matéria que afeta diretamente nossa categoria, porque são servidores, mas pelo menos metade dos escritórios do Brasil aí, direito previdenciário, estava contando com essa ação, que estava tramitando bem no caminho da vitória, no apagar das luzes, e mudaram o entendimento e prejudicou o trabalhador, né? Essa revisão da vida toda. Então, mudou a composição do Supremo, hoje está improcedente, então é um caso que assusta realmente, né, quem trabalha com direito, porque assim, bem ruim. Assim, primeiro veio uma reportagem, a imprensa, de um modo geral, vem dizendo do rombo da Previdência, para logo em seguida vir uma decisão como essa, né? Como se fosse justificar uma decisão tão ruim. Exatamente. Então, a revisão da vida toda prejudicou os servidores, os trabalhadores aí, que poderia ter um cálculo melhor no seu benefício. Sim, inclusive era um direito, né, já meio que pacificado, né, as decisões. Essa da revisão da vida toda foi, de fato, uma surpresa bem negativa, porque eu entendo até que a tese dessa revisão era viável, era possível. Tem ali um erro, né, para os aposentados do INSS, do regime geral, mas foi decidido, né, em repercussão geral, e agora todos seguirão, né, esse entendimento. Um momento muito ruim mesmo. Quem votou contrário, por exemplo, foi a nova composição, né? O Cristiano Zanin, todos os novos ministros foram contrários, né? Então, vejamos. Uma coincidência. O novo ministro também, esqueci o nome dele agora. Votou contra o Dino, né? O Dino votou contra também? Contra. Essas últimas levas de ministros foram todas contrárias à revisão da vida toda.